E muita gente acha que o PFL, agora Democratas, acabou encolhendo porque se resignou à posição de satélite do PSDB. Concordo. Isso é o que aconteceu? Aconteceu. Na prática foi isso. Por quê? A política majoritária em grandes estados, na presidência da República, é uma campanha de personagens. O Democratas, o PFL, não conseguiu construir esse personagem. E o PSDB construiu, eu diria, por sorte, porque quando o presidente Itamar Franco chamou Antônio Brito para ser candidato a presidente da República e que ele refluiu, não aceitou, aí entrou a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso entra e ascende porque houve um equívoco na designação do Krause para ministro da Fazenda, né? Não é o personagem, ele tem outro tipo de personalidade, e depois o Eliseu Rezende. O Eliseu de Rezende é escolhido para ministro da Fazenda e aparece uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, em relação, enfim, em relações com empreiteiro no Peru, uma coisa desse tipo, né? E ele imediatamente, como homem íntegro, né? Ele imediatamente reflui, entrega uma carta de demissão, e aí o Itamar Franco fica sem ministro da Fazenda, imagine, com a economia, com aquela inflação toda. E aí ele tem essa ideia de buscar um quadro de alta qualificação para construir uma equipe para poder ele ter um ministro da Fazenda. E convido o Fernando Henrique, que estava em Washington, ele era ministro de Relações Exteriores, que aceita e tem a coragem de trazer uma proposta, de bancar uma proposta, que quando eu era deputado federal, esse mesmo grupo de o André Lara Rezende, etc., no Rio, no hotel, enfim, ele com Marcílio Marques Moreira, ministro da Fazenda, eles propuseram o Plano Real, com outro nome. E o Marcílio, que tinha uma visão mais etapista, e refluiu, não quis bancar aquele plano, ainda no governo do Collor, né? E o Fernando Henrique não apenas bancou, não apenas assumiu, como trabalhou, coordenando uma equipe que era inclusive uma equipe conflitiva. Serra e Gustavo Franco não se entendiam. Portanto, ele teve esse grande mérito de produzir uma coordenação de ideias que ele não dominava na época, quando foram propostas a ele, acreditar naquela proposta, tocar para frente, enfim, se elegeu com ela. Né? Não, mas estávamos falando do seu partido. É correta, então, essa interpretação de que, ao se tornar um satélite do PSDB nas eleições... Total, agora mesmo nós estamos vivendo isso. Pois é, de novo vai acontecer isso que eu estou falando. Por que eu devo acreditar que, mantendo essa estratégia, o seu partido vai recuperar terreno, não obstante mantendo a estratégia? Eu também tenho dúvidas, Agora, eu nem sei se essa estratégia, agora, ela vai ser bem sucedida. Porque uma coisa é você ter o marco maciel do Fernando Henrique, você ter a Procuradoria da República indicada, você ter a Receita Federal indicada, a presidência da Caixa Econômica, enfim, o DEM era forte, Minas e Energia era forte dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa é você hoje... Apoiar só eleitoralmente sem perspectiva de vitória. E com uma dúvida, se entra o vice ou não entra o vice. Porque se eu perguntar qual vai ser a decisão do Aécio, agora, na eleição de 2010, quando o Serra indicou o Índio, foi um desrespeito ao partido, não pelo Índio, que é um bom quadro, né? Mas porque o marqueteiro achou que ele tinha sido relator do projeto de lei de ficha limpa, que aquilo ali descolava ele do PFL, que tinha uma marca negativa. Um desrespeito completo. E se aceitou esse desrespeito. Agora, eu diria que o nome do senador Zé Agripino, que é o nosso presidente, ele não é favorito na escolha do Aécio para quem será o vice-presidente. Espero que seja ele, mas não é favorito. Eles estão pensando em São Paulo, fazendo aquela contazinha eleitoral, Minas, São Paulo, Rio, etc. Eles estão certos ou errados ao pensar dessa forma? Eles quem? PSDB. Estão errados, completamente errados. Outro dia eu escrevi no meu boletim, eu mostrei todos os presidentes da República eleitos, que tipo de chapa eles viviam. Eles têm que contar com o partido da força do PSDB em São Paulo, com um governador como Alckmin, que é imbatível no interior, não digo na região metropolitana, que esse partido vai levar a candidatura do Aécio e que ele pode fazer um cruzamento regional que permita a ele ter uma presença na seleção que ele fizer, que agregue para ele mais votos do que ele vai agregar colocando alguém que, enfim, um senador Luiz Nunes, o que vai agregar em São Paulo? Uma candidatura Alckmin a governador. Uma tentativa de trazer os votos serristas para o Aécio, até porque o Serra se recusa
pelo menos até este momento, a entrar na campanha dele. Hoje mesmo escreveu um artigo longo falando sobre como a presidente Dilma Rousseff faz um mau governo e que seria péssimo se ela vencesse, mas não cita uma vez o nome de Aécio Neves no artigo. O Serra um poço de mágoa, porque em 2010 o Aécio colocou uma candidatura e ele acha que essa candidatura retardou o processo de amadurecimento da candidatura dele e o Aécio só saiu em dezembro, ele também só saiu em dezembro para dar o troco. Acho que não contribui. Acho que ele devia entender que o partido dele no poder contribuiria muito mais na maneira deles pensarem para o Brasil e para ele também, e o grupo dele.